Estenda sua mão agora o Padre Fábio. Vamos rezar por ele, pedindo o Espírito Santo sobre ele, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre toda a sua vida sacerdotal, sobre a sua saúde, sobre todo o seu ser. Vem, Espírito Santo. Por ele nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossos queridos e amados que estão aqui na frente, voltem para os seus lugares, por favor. Questão de segurança, é um pedido da nossa coordenação. Desculpe atrapalhar a sua foto, mas agora era da palavra de Deus. Vamos lá, minha gente, voltando para o lugar. Eu sei que vocês amam o Padre Fábio, mas vai ter um momento onde você vai tirar a sua foto. Voltando, 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 voltando. Vamos lá, voltando, voltando. Vamos lá, voltando. Isso, vocês são maravilhosos. Bendito seja Deus. Mais uma vez. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Coloca a mão no seu coração agora e diga comigo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Preparai hoje o meu coração para ouvir a sua palavra e ser por ela transformado, Senhor. Que o Senhor abra os espaços da minha mente, que o Senhor quebre os meus preconceitos, tudo aquilo que eu julgava saber, para ser conduzido pela sua ação ao coração de Jesus, ao lugar da intimidade, ao território onde Deus se mostra. E que ao sair daqui, inspirado por vós, Espírito, eu tenha condições de ser mais parecido com Jesus. Incendeia minha alma, bem suave. Permita que o Espírito haja sobre você, que Ele quebrante o seu coração nessa manhã, que Ele prepare o seu coração para ouvir. Incendeia minha alma, incendeia minha alma. E naquele tempo, estando Jesus com seus discípulos, Ele disse a eles: eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E nisto conhecerão todos
todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da nossa salvação. Bom dia para vocês. É sempre uma alegria para mim ter a oportunidade de estar nesse acampamento do coração de Jesus. Talvez você não saiba, estava lembrando agora há pouco com o Padre Joãozinho. Há muitos anos atrás, eu ainda era seminarista. Lá naquele rincão, que não é como está lá hoje. Era um palco de lona, uma poeira, ou então um barro, dependia do clima. Ou era poeira ou era barro, não era, Salete? E foi naquele lugar que eu preguei pela primeira vez na Canção Nova. Preguei no acampamento do Coração de Jesus. Naquela época eu era um seminarista do Sagrado Coração de Jesus. Até agora estava dizendo ali, muito embora hoje eu não pertença mais à congregação, eu não tenha a vida mais da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, eu sou um feliz herdeiro de toda essa tradição, a essa devoção, a essa teologia que nos convida a mergulhar no conhecimento do Senhor a partir do coração de seu Filho. Me pediram para falar sobre a intimidade misericordiosa de Deus. Eu me sinto em casa. Me sinto em casa porque foi assim que eu comecei a conhecer Jesus, a partir da sua misericórdia. Foi no colo da minha mãe que eu ouvi pela primeira vez que Deus nos ama sem reservas, que Deus é capaz de perdoar o nosso coração, que é capaz de se mover na nossa direção sempre que dele precisamos. Essa teologia simples que nós aprendemos no colo das mulheres. Não que os homens não sejam capazes de nos ensinar sobre o coração de Deus, mas é que os assuntos do coração parece que as mulheres entendem um pouco mais do que nós. A gente nasceu com esse prejuízo. Não é verdade? Nós homens nascemos com esse prejuízozinho. Falar de coração a coração. Sempre que a vida nos aperta, é no colo da mãe que a gente quer estar. Sempre que a vida fica difícil, uma saudade nos devolve aos braços daquela mulher que nos defendia. Então eu tive essa feliz oportunidade de conhecer a Deus através do coração de Jesus, pelo coração da minha mãe. Foi no colo da minha mãe que eu tive a oportunidade de experimentar, ainda que de maneira rudimentar, essa teologia que hoje me sustenta. Porque, minha gente, pode me arrancar tudo, eu posso perder todas as minhas convicções, eu posso estar absolutamente equivocado em uma série de coisas que eu pensei serem verdadeiras, e eu nem tenho medo da dúvida. Eu não tenho medo de colocar à prova aquilo que eu considero verdadeiro. Mas nada poderá me apartar, nada poderá me separar da certeza de que Deus me ama. Nada poderá me afastar da certeza de que Deus me ama. Não porque li nos livros, não porque aprendi na faculdade. Nada pode me apartar da certeza de que Deus me ama, porque eu experimento isso no meu dia a dia. E faço de tudo para que o meu ministério seja uma oportunidade de ensinar, de convencer o outro, de compreender a mesma verdade. Um dia eu fui conduzido a um território de intimidade. Cada vez mais estou convicto disso. A experiência de fé que nos transforma não é a experiência pública, não é aquilo que nós ritualizamos para que todos vejam.
Sobre isso pregava lá em Jerusalém na semana passada. A experiência religiosa que realmente nos transforma é a experiência da intimidade. Você sabe o que significa ser íntimo? Você experimenta isso na sua vida diariamente? O significado de ser íntimo de alguém. Ainda agora há pouco o padre Joãozinho dizia de maneira desconcertante: a misericórdia de Deus não comporta pudor. Vamos repetir isso? A misericórdia de Deus não comporta pudor. O que é o pudor? O que seria o pudor? Uma reserva que nós temos dentro de nós, que nos coloca com a possibilidade de voltar, de retroceder, de não expor totalmente. Eu tenho pudor. Claro que existe um pudor que é muito positivo. Pudor que você tem com o corpo. Você não anda pelado por aí. Alguns andam, mas você não. Alguns não têm o menor escrúpulo de se mostrar nu para os outros, de vender revistas assim, de expor publicamente o corpo para ganhar dinheiro. Tem gente que não tem esse pudor, mas eu tenho, você tem. Às vezes o nosso pudor é tão que se você usa uma roupa mais apertada, você fica sem graça no ambiente que você está, não é verdade? Isso é uma evolução natural de Deus em você. O seu amor próprio, essa experiência bonita que nós aprendemos com o Senhor, nos ensina que o seu corpo é um território sagrado, que ele não pode ser banal. Às vezes você tem uma calça lá no seu guarda-roupa que te deixa banal. Às vezes você tem uma blusa que te deixa banal. Nós homens, às vezes temos uma camiseta que pode nos deixar banal. Estou falando bobagem? Não estou. E o que nos mostra que nós estamos sendo banal? O pudor. Você fala assim, você olha para aquela sainha que você colocou, gente, eu não tenho idade para isso mais não, pelo amor de Deus. Que vergonha. Quando você olha antes de sair de casa e uma luzinha se acende dentro de você para dizer, toma vergonha na cara, criatura, que você não tem idade mais para usar essa blusinha. Põe uma roupinha de manga. O pudor, ele é positivo demais. Quando você começa a sinalizar para você mesmo que você está extrapolando o território, que você está saindo do território e que fora daquele território você fica banal. Mas este pudor que nós estamos falando, que a misericórdia de Deus não comporta, é justamente não ter receio nenhum de aproximar-se do outro e de demonstrar com ele uma solidariedade. Porque eu tenho pudor. Em muitas situações da minha vida, é o meu pudor que me impede de ser íntimo do outro. Eu já dei esse exemplo algumas vezes. Toda vez que eu vou para minha casa, eu passo numa zona de prostituição ali na virada da Dutra. O Padre Joãozinho também passa de vez em quando por ali, sabe o que eu estou falando. Eu passo depressa. Tenho medo de que alguém me veja naquela região. Porque se a gente não faz nada de errado, o povo já fala. Se você tem um amigo que você é muito próximo dele, o povo já fala que você é namorado dele. Se você tem uma amiga próxima, o povo já fala que você é namorado dela. Se você acaricia uma criança, eles acham que você é pedófilo. O mundo é cruel, você sabe disso. E às vezes eu, por causa do meu pudor, eu não consigo ser misericordioso, que não é nem no significado de parar lá, não. É de não olhar com reserva para aquelas pessoas, de não permitir que a distância que a vida nos colocou prevaleça dentro do meu coração, minha gente. Quem cuida daquelas pessoas? Quem as evangeliza?
Por que não temos a coragem de parar o nosso carro e de perguntar se em algum momento da vida elas precisam de nós? Porque nós temos pudor, nós temos medo do que o outro possa pensar. Nós temos medo de estar ao lado daqueles que nos parecem estranhos. Nós temos medo de sermos vistos ao lado dos ladrões, das prostitutas. Nós temos medo, o pudor nos priva de viver a misericórdia até mesmo dentro de casa, como o Dunga falava ontem. Quando o seu pudor não lhe permite pedir perdão. Quando você sabe que você errou, mas o bendito do orgulho misturado com tudo aquilo que nós temos de ruim nos impedem de recomeçar a vida de um jeito certo ao lado das pessoas que nós amamos. E nós perdemos a bonita oportunidade de adentrar a intimidade do coração do Senhor, de adentrar o território onde Ele se mostra o tempo todo amoroso, misericordioso, solidário. Esse evangelho de hoje, que eu escolhi para aqui, para essa manhã, parte de uma revelação que Jesus nos faz, de que Ele nos ama, assim como eu vos amo. Eu vos peço que vocês ameis uns aos outros, porque esta será uma forma que você terá de demonstrar ao mundo que você é meu discípulo, que você entrou na intimidade comigo, que você me entendeu. Você sabe o que significa entender? Sabe? O que significa a palavra entender? Entrar na tenda com o outro. Entrar na tenda do significado do outro. Nós estamos na mesma tenda. Quando eu digo que eu te entendo, é como se eu estivesse arrancando os seus sentimentos e colocando-os dentro de mim, tornando-os meus. Quando eu digo que eu entendo a sua dor, não é porque eu estou sendo teórico, não. É porque eu saí do meu território, eu saí da minha tenda e eu entrei na sua, com você. Gente, você sabe o tanto que lhe dói não ser entendido? Eu não preciso dizer. Você descobre um câncer na sua vida. Você descobre que de repente você está com câncer. Por mais que você queira contar ao outro o que significa os seus medos, porque essa palavra nos assusta terrivelmente. Um diagnóstico de câncer é como se arrancasse o alicerce da vida da gente. Por mais que você diga ao outro o medo que você sente dia e noite, que você não consegue se livrar dele. Por mais que você tente revelar ao outro o que se passa com você, você sempre tem a sensação de que o outro ainda não entendeu. Através do comportamento dele, do jeito dele ser. Ser entendido é você ser abraçado na sua situação e você perceber que o outro está em plena comunhão com os seus sentimentos, com os seus medos, com a sua doença, com os seus limites. Que o outro não te aparta, ele não se aparta de você. Ou ele não faz questão de ser um teórico naquela hora para ouvir a sua história e somente ter uma compreensão teórica dela. Não, ele entra na tenda com você. Ele entrou e ele entendeu o que você sentia. Isso é confortador demais, não é? Ou quando você está vivendo um conflito, que não é uma doença, mas que te machuca tanto quanto uma doença, e você precisa desabafar com alguém, e você precisa contar o que se passa com alguém, você vai, conta para ele, e ele lhe entende. Ele entrou na tenda com você. Ele não te olhou de fora. Ele não ficou olhando para você como se você fosse uma paisagem. Aliás, eu acho que a gente se apaixona assim. A gente se apaixona pelos amigos, você se apaixona pelo seu marido, a gente se apaixona pelos filhos.
Você se apaixonou pela sua esposa, pela sua namorada. A gente se apaixona é por quem entra na tenda com a gente. Só por quem entra na tenda com a gente se apaixona. Quando você percebe que tudo que é seu, que toda a realidade da sua vida faz parte da vida do outro também. Só que é um detalhe: não se pode entender na banalização. A gente só entra na tenda da vida do outro à medida em que nós somos íntimos. Íntimos. É por isso que Jesus sabe muito bem que a única espécie de segmento, a única forma de segmento que realmente gritará ao mundo um testemunho que valerá a pena ser seguido é a capacidade de amar. Porque ninguém pode amar sem entrar na tenda com o outro. Se não entra na tenda, não ama. Pode até ter uma relação objetal com você. Você é um objeto que satisfaz as minhas necessidades, e durante um tempo você satisfaz as necessidades de uma maneira tão boa que eu não sei ficar livre de você, eu não sei ficar sem você. Mas chega um momento em que isso passa, e aí também, como passou a minha necessidade que você antes supria, passa o meu desejo de estar ao seu lado. A gente só sabe que ama quando a gente percebe que existe uma disposição de entrar na tenda com o outro. Quando você percebe que você está disposto a entrar na tenda do outro, com o outro, aí sim existe amor. E Jesus vai dizer que o segmento que realmente nos diferenciará no mundo não é a cruz pendurada no peito, não é a camisetinha de grupo de oração, não é o cargo que nós ocupamos dentro da igreja, não é o cargo que nós ocupamos na nossa comunidade, mas é o quê? É o tanto que a gente se ama. Qual foi a grande missão de Jesus no mundo? Foi nos salvar, foi nos resgatar do pecado, sim. Mas antecede a tudo isso uma primeira grande missão que Ele fez enquanto viveu e fez enquanto morreu, que foi nos contar como Deus é. Sabe, é muito interessante. Se você é fã do Roberto Carlos, que eu acho que aqui a maioria tem idade para ser fã do Roberto Carlos. Quem aqui gosta do Roberto Carlos? Levante a mão. Pois é. Eu acho que você daria os 2 dentes da frente para conversar meia hora. Calma, não terminei. Daria os 2 dentes do fundo, então, vamos melhorar. Para você saber um pouquinho da intimidade do Roberto Carlos. Ah, larga a mão de ser mentirosa que eu conheço. Eu digo isso sem medo, porque você tem o pecado original igual eu. Esse rostinho angelical dizendo, eu não. Sei. Nós sempre vamos querer saber da intimidade de quem nós admiramos, gente. Vamos deixar de hipocrisia. Nós gostamos de saber o que ele come. O que será que o Roberto Carlos come na hora do almoço? Friboi. Nós gostaríamos de saber que horas ele dorme, que horas ele acorda, o que ele gosta de comer. A gente gosta de saber da intimidade de quem nós admiramos, sim. Não é nenhum problema nosso, não. Mas não daria os 2 dentes da frente. Daria os 2 dentes da frente do marido. Fecha a boca aí, Japa. É natural que a gente, ao admirar uma pessoa, a intimidade dela nos interesse.
Gente, é por isso que essas revistas de fofoca vendem tanto, para saciar a nossa curiosidade, o que é um horror nos dias de hoje. Cada vez mais a intimidade das pessoas sendo invadida de um jeito errado. Mas o que deveria nos interessar naqueles que nós admiramos não é a intimidade dos modos, é a intimidade do coração. Ele é aquilo que ele fala mesmo? Não é verdade? Nós que já estamos passando pelo crivo da conversão, que não passamos já, nós estamos passando, é como uma máquina que vai moendo carne. Eu sempre penso a minha conversão como uma máquina de moer carne. Quem é que está sendo moído aqui naquela máquina? O vizinho? Sou eu. Se eu não moer diariamente o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência, eu serei um cristão de quinta categoria. E definitivamente não é o meu projeto de vida. Não é. Não pode ser. Você acha que eu vou desperdiçar a minha vida sendo um cristão de quinta categoria? Não. Aquele Cristo que eu comecei a ter intimidade no colo da minha mãe, me move hoje nesse dia, a moer na máquina da minha conversão, tudo aquilo que em mim é excessivo. Eu tenho que moer dentro de mim todos os sentimentos mesquinhos que naturalmente nascem dentro do meu coração, porque eu sou marcado pelo pecado. Eu sou marcado pelo limite. E eu tenho que identificar dentro de mim essa mudança de chave, minha gente. O que tem de me interessar numa outra pessoa é o que existe de mais profundo no coração dela, aquilo que o outro não pode ver, aquilo que o outro não acessa facilmente. É por isso que o cristianismo não é uma religião superficial e nunca será. Aqueles que banalizam o cristianismo, nivelando-a por baixo, colocando-a como um discursozinho simplista, sem comprometimentos, peca contra o evangelho. Esse coração de Deus que nós precisamos conhecer cada vez mais, para viver com Ele essa intimidade, de entrar na tenda da sua palavra, só pode acontecer com a gente a partir do momento em que nós entramos na tenda. E quem é que nos leva à tenda? O Espírito. A ação de Deus na história acontece através da ação do Espírito. Posso conhecer quem é o Pai a partir de Jesus, entrando na tenda da sua palavra, entendendo-o cada vez mais, compreendendo-o cada vez mais, incorporando-o cada vez mais. Deus não é uma ideia, Jesus não é uma teoria na minha vida. É um Deus que me permite entrar na tenda com Ele, da mesma maneira como Ele fez com os discípulos. Alguns dormiram. Eu fico impressionado. Na última noite, no momento mais crucial da vida daquele homem, daquele Deus manifestado naquele homem, os amigos que ele leva para a intimidade dormem. E nada é por acaso nessa história. É porque quando você olha para aqueles dorminhocos, quando você olha para Pedro, João, Tiago, os três da intimidade, os momentos mais importantes de Jesus, Ele recrutou esses três. E quando você vê aqueles três dormindo num momento tão especial na vida do Mestre, você fala, eu acho que eu tenho alguma chance. Que eu também costumo dormir nos momentos mais importantes em que Ele fala comigo. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E muito embora a senhora estivesse cochilando e eu fiz esse grito para a senhora, não é desse dormir que eu estou falando, é de uma outra maneira de dormir que eu estou falando. Quando a gente
vai vivendo de um jeito tão banal, tão superficial, preocupando com a alimentação do Roberto Carlos, com o colchão que ele dorme, com a cueca que ele veste, se é friboi, se não é friboi, se parou de comer carne, se continua comendo carne. Nós perdemos tempo com as banalidades do mundo e nos privando de entrar na intimidade com o Senhor. E essa bobagem do discurso do Roberto Carlos, brincando que eu também sou fã dele, eu também gosto dele, é justamente para nos mostrar que assim, um jeito de viver superficialmente a nossa religião, da mesma maneira como essas revistas de fofoca fazem diariamente um relatório para tentar nos atrair, os contextos religiosos também podem ser banais e podem nos privar de viver a intimidade com o Senhor. Por isso fica de olho, se você não está adormecido com o seu jeito de ser religioso, cuidado. Fica de olho no seu jeito de pertencer, fica de olho no seu jeito de ser discípulo. Para usar uma linguagem eclesiástica, fica de olho no seu discipulado, que ele pode ser banal, ele pode ser descompromissado, ele pode me colocar comungando diariamente, missa diária, mas sem a capacidade de amar o que está ao meu lado, sem parar o meu carro para olhar a situação daqueles que estão desfavorecidos, sem aproximar de mim aqueles que Jesus sempre quis ter por perto. Cuidado, pode haver pudor demais na sua maneira de ser religioso, pode haver pudor demais na sua maneira de ser católico. Você pode se privar de mergulhar na intimidade com o Senhor, justamente porque você insistiu demais. Você insistiu demais naquilo que não era o fundamental. Nós corremos o risco, gente, de viver um engano diariamente. O que é que nos salva? O que realmente Deus vai contabilizar no momento que nos ver de perto? Foram os anos e anos e anos que você coordenou a pastoral da liturgia. Foram os anos e anos e anos comungando diariamente? Ou foi o tanto que você amou? Ou foi o tanto que você foi capaz de se doar pelos outros da mesma maneira como Ele se doou por nós? O que qualifica a nossa vida religiosa? É a intimidade. É o que você se recolhe diariamente para aprender com Ele, para entrar na tenda com Ele. Não pode haver uma devoção ao coração de Jesus saudável se não há o entendimento dessa devoção. Como diziam as pregadores aqui esses dias, não é ter pena do outro, não. Definitivamente misericórdia não é ter pena do outro. Misericórdia é sentir com o outro, é entrar na tenda com o outro. Isso sim é ser misericordioso. E Ele ensinou. É igual a parábola do bom samaritano. Aquilo para mim é um enigma. Um homem está machucado, caído. Passa um levita, um cantor, né? O levita era um cantor, não era? Não era, Joãozinho? João, o levita era um cantor, não era? Um sacerdote que cuidava da música. Estou atrasado para o meu show. Eu tenho um concerto, não posso. Pois passa, um monte de gente vai passando, cada um com sua função. E o Evangelho é muito sábio em nos mostrar as funções daquelas pessoas. As funções. Até que passa um samaritano, que era alguém desprezado, morava na Samaria, uma região não muito bem vista. Esse samaritano
recolhe aquele homem que está machucado no meio do caminho, que tanta gente passou e não viu por causa das funções, estava atrasado para isso, estava atrasado para aquilo, eu preciso fazer um show, preciso cantar, preciso coordenar, tem uma reunião importantíssima da liturgia, não posso fazer agora. Tem reunião do apostolado da oração, agora eu não posso. O samaritano recolhe aquele homem e leva para uma hospedaria. E paga lá uma misériazinha, né? Que de acordo com a informação que a gente tem, aquilo que o samaritano deu para cuidar do doente, não dá para pagar nem um dia de tratamento. O evangelho é cheio de armadilhas. Você não tem de ser o bom samaritano só. Você não pode ter a alma só do bom samaritano. Você tem que ter também a coragem do dono da hospedaria de levar aquele prejuízo. Porque o bom nessa história é o dono da hospedaria, que aceita cuidar. Num olhar muito rápido, a gente acha que o melhor da história é quem? O bom samaritano. Mas aquele dinheiro não dava para pagar o tratamento. Quanto tempo aquele homem iria precisar ficar ali? Quem levou o prejuízo na história? Ele nem aparece. Ele nem apareceu. É só o dono da hospedaria. Porque foi o dono da hospedaria que viveu a intimidade com o doente, que cuidou das feridas, que colocou na cama, que deu alimento, que deu a água, e ele nem entrou na história. Nenhuma menção a ele. Só o dono da hospedaria viveu a verdadeira intimidade daquele acontecimento. Somente o dono da hospedaria abriu os olhos para perceber que naquele momento Deus o visitava através de um homem doente. E que tomara aquele prejuízo, porque ele não sabia nem quanto tempo aquele homem ia precisar ficar na sua casa, ocupando o lugar de um hóspede que iria lhe pagar. Não sei quanto tempo ele precisou ficar, mas aquele homem viveu a oportunidade de cuidar daquela criatura que estava diante dos olhos dele, com uma única oportunidade de redenção. Quem viveu a intimidade daquele tratamento foi o desconhecido da história. Ele não optou por ser banal. Ele assumiu a oportunidade de fazer o bem. Da mesma maneira como Jesus fala nesse evangelho de hoje: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gratuitamente receber o outro. Gente, isso é muito doído para nós. Não é fácil, não é um movimento natural. O amor não é uma conversa fiada. E às vezes a gente passa uma vida inteira tentando entender o que significa amar e ser amado, e a gente não consegue, porque os conceitos banais se sobrepõem ao conceito mais profundo do amor. Amar não é brincadeira. Amar requer um esforço constante, mas constante, para que não prevaleçam as banalidades da vida que nos ofuscam na nossa capacidade de amar e de reconhecer o amor de outro na nossa história. Você não será reconhecido, seu nome não sairá no Jornal Nacional, você não será página das revistas, você não será a capa da Veja, pelo bem que você fizer lá no silêncio da sua vida. E é por isso que ele dizia que o que faz a mão direita, a esquerda não deve saber. Porque a nossa salvação não nos chega nos momentos públicos. A nossa salvação não pode ser gestada nos momentos públicos. A nossa salvação é gestada na intimidade. Lá quando os holofotes estão desligados e nós somos convidados a ser o melhor cristão do mundo. E sabendo que você nem será citado na história.
Que a partir do momento que você acreditar, pôr os pés no chão e ver que não existe carochinha para nós, historinhas fantasiosas de amar e ser amado, esqueça, criatura. O amor é cruel, mas ele é redentor, ele é salvífico. Aí você pede a Deus que arranque de você esse encosto da carência. Quando você olha com aquela cara, sabe o que eu já fiz por você? É isso que você me dá em troca? O amor não é banal, é intimidade. Se você quiser conhecer a intimidade do Senhor, ouse vasculhar a sua intimidade. Ouse investigar os seus motivos mais profundos. O que te faz cantar, o que te faz ser quem você é, o que te faz trabalhar pelo que você trabalha. Ouse investigar no mais profundo do seu coração o que é que gesta o seu motivo de fazer o que você faz, de ser quem você é. É por isso que a conversão é um ato íntimo, é íntimo. É aqui dentro que Deus nos modifica, quando Ele nos faz relativizar a própria função que nós temos na vida. Hoje você canta, Salete. Hoje você nos evangeliza cantando. Mas você não tenha dúvida de que esta evangelização que você realiza através da sua música pode ser a sua causa de perdição. Por quê? Porque nós somos fracos. Eu posso me interpretar como uma pessoa mais importante da canção nova. Eu posso assumir esse microfone aqui, ó, e sem pensar o que Deus pode fazer através de mim, através desse microfone, eu vou com a pretensão de o que Deus pode fazer através de mim na sua vida. Eu fico sempre julgando para fora. Não. A primeira orelha que escuta o que eu estou dizendo é a minha. E nós estamos todos, minha gente, o cristianismo nos coloca todos numa areia movediça. A areia movediça das nossas vaidades, dos nossos excessos, dos nossos ciúmes, das nossas arrogâncias, dos nossos medos que nos colocam muitas vezes incapazes de amar, nos nossos pudores. Eu não posso ser visto ao seu lado porque eu sou muito melhor que você. Eu não posso ser visto ao seu lado porque eu me acho muito superior a você. Então a minha palavra será sempre moralista, porque quanto mais eu te desmoralizar, mais eu me escondo das minhas vergonhas pessoais. Quanto mais eu humilho o outro, mais eu me escondo das minhas vergonhas pessoais. Por isso que também foi falado aqui, quem conhece o coração de Jesus só pode conhecê-lo a partir da humildade, da simplicidade, do despojamento. Se a gente não tem humildade no coração, a gente não enxerga o outro, minha gente. Quantas vezes você deixou de realmente conhecer uma pessoa, porque você já levou tudo o que você achava daquela pessoa e colocou entre você e ela? Nós chamamos isso comumente de preconceito. Quantas vezes você foi visto assim? O outro não enxergou quem você era, não. Ele enxergou quem ele queria que você fosse. Aí enxerga melhor ou enxerga pior. Ambos são prisões. Não é possível mergulhar no coração de Jesus, assumir a sua proposta de vida, viver a sua espiritualidade, se a gente insistir no salto alto. Não esse que você põe no pé, que depois vai te dar um prejuízo no fim da vida que você não sabe o tanto. Mas esse que você põe na alma. Tira a sua alma do salto alto. Não se chega aos céus com essa vaidade espiritual. Não se chega ao céu se achando melhor que o outro. Não se chega ao céu carregando esse pudor que nos separa uns dos outros. A misericórdia de Deus não comporta pudor.
É preciso você se despojar de tudo aquilo que é excessivo em você, senão você não vai amar nem o seu filho. Cuidado, você que é mãe, que aquele amor puro que você tinha na infância pode se transformar numa possessão ao longo da vida. Amor de mãe também sufoca, amor de mãe também mata. Por quê? Porque ele modifica com o tempo. Deixa de ser gratuidade. Não tem nada mais cruel do que você amar um filho impondo a ele as suas opções. Não tem nada mais cruel nessa vida do que você amar um filho sem intimidade. E é possível sim a gente achar que a gente ama. Você nunca ousou perguntar ao seu filho: meu filho, tudo isso que eu estou querendo que você faça é realmente o que você quer fazer? Tudo isso que você aprova com seu jeito de ser, só para que prevaleçam as suas vontades, isso é muito cruel, isso é banal. Você pode sim ser uma mãe banal no determinado momento da sua vida, se você não põe na máquina de moer carne a sua arrogância, a sua prepotência, de olhar para esse filho que você criou como um outro ser humano que tem o direito de fazer escolhas que não são as suas. Isso é amar, é você entrar na tenda com ele. Como nos falta entrar na tenda dos nossos filhos, minha gente. Muitos conflitos racham a nossa casa, retiram a nossa comunhão, quebram a nossa intimidade, porque a gente não é capaz de entender, a gente não é capaz de entrar na tenda com o outro. Nós nos achamos os pais mais preparados do mundo, capazes de saber tudo o que é certo, o que é errado. Não tenha medo de vez em quando problematizar as suas certezas, vai lhe fazer bem. É muito desagradável conviver com uma pessoa que tem certeza de tudo, é pesado. Põe um pouco de dúvida no seu olhar. Quem ama também faz isso. Será que meu filho é isso mesmo que eu acho que ele é? Será que existe a possibilidade de eu estar enganado com a carne que nasceu de mim? Será que eu estou impondo a ele o fardo daquilo que eu gostaria de ter vivido e não vivi? Intimidade. Só podemos entrar na intimidade do Senhor quando nós somos capazes de viver, quando nós somos capazes de mergulhar no mistério desse amor e identificá-lo, que ele não é esse conto de fadas, que o amor é a solução de conflitos, é a resolução, é o encontro de conflitos, mas com harmonia. Somos diferentes uns dos outros e somos convidados a nos amar. Isso é muito comum nas nossas comunidades. Eu não quero essa pessoa na minha equipe, não. Deus me livre. Deus me livre da Margarida, gente. Olha, eu posso fazer tudo, menos trabalhar com a Célia. Eu faço isso também. A gente joga fora o outro. Mas às vezes o que a gente não sabe, e é ali que está o grande prejuízo que a gente leva, é que ao conviver com aquele que nos é mais difícil, a ação de Deus realmente acontecerá dentro de nós. Eu sei que em muitos casos na sua vida você perdoou e você nunca mais quer ver aquela pessoa. Eu também. E isso é um direito nosso. O perdão é uma faxina que nós fazemos na nossa relação com o outro. Mas quando você identificou que aquele outro é sempre um problema, uma causa difícil para você, você tem todo o direito de manter a distância cristã, mas nunca desprezá-la. A distância cristã é saudável. Um padre amigo meu há muitos anos me ensinou uma coisa: há pessoas que não precisam da sua presença, mas sempre necessitarão do seu amor, do seu respeito, da sua prece.
Amor é quando você encontrar com ela e você ser capaz de acolhê-la naquele momento, de ser amável com ela, acolher a presença dela naquele momento em que Deus lhe dá a oportunidade de passar pela vida dela, mas ao mesmo tempo saber que você tem o direito, de estabelecer os limites do outro. Porque tem gente que te invadiu demais, tem gente que invadiu demais a sua vida, tem gente que invadiu demais o seu coração e lhe retirou, lhe apartou da sua intimidade com aquilo que você tinha de melhor. É assim a vida. A vida faz isso sim com a gente. Às vezes pessoas entram na nossa história e nos apartam de nós mesmos, nos sequestram de nós mesmos. Mas se você não fizer a faxina daquele relacionamento, levando o perdão, a lhe ter coragem, a lhe dar condições de encontrar de maneira harmoniosa com aquela pessoa por onde você for, e tratá-la educadamente, e tratá-la de maneira caridosa, e se um dia ela precisar de você, você ser capaz de fazer alguma coisa por ela, ainda que de longe, você vai levar a mágoa, que é um grande empecilho para você entrar na tenda com o Senhor. Volto a dizer, a gente pode optar por viver um cristianismo banal, ou nós podemos optar por viver um cristianismo de intimidade. Na banalidade nós vamos considerar o que temos de função. A minha função, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou coordenador, eu sou padre, eu sou freira, não. Eu sou o cantor. O lugar onde Deus vai trabalhar em nós é na nossa intimidade. É aqui o centro do mundo. Isso não é egoísmo, nem é egocentrismo. O lugar que Deus resolveu, pode resolver todos os conflitos do mundo, é o nosso coração. E depois que passam todas as funções, vem a palavra de São Paulo, desconcertante, quando o assunto é caridade, quando o assunto é amor. Se eu falasse todas as línguas dos homens, dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que só faz barulho, como um sino que só repercute. Se eu tivesse o dom da profecia, de estar aqui na Canção Nova, de pregar bonito, de levantar uma multidão, se eu conhecesse todos os mistérios da teologia, da ciência, da filosofia, da literatura, e se eu tivesse a fé a ponto de mover as montanhas, mas se eu não tivesse amor, de nada seria, de nada valeria. Se eu gastasse todo o meu dinheiro no sustento dos pobres, se eu entregasse o meu corpo para ser um escravo, para me gloriar, mas eu não tivesse amor, de nada valeria. Aí ele vai falando um monte de coisas que nós já estamos familiarizadas. Ele vai falar que se a gente quiser compreender o amor, nós teremos de entrar dentro de uma dinâmica que só comporta intimidade. O amor não cresce na banalização, o amor não cresce na banalidade, o amor não cresce na superficialidade, o amor cresce no encontro. Aí ele vai dizer o que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não é invejoso. Ele não é invejoso, ele não é presunçoso, ele não se enche de orgulho, ele não se faz nada de vergonhoso, ele não é interesseiro, ele não se encoleriza, ele não leva em conta o mal sofrido, ele não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade, ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. As profecias desaparecerão, os microfones serão desligados, a banda será desmontada. Tudo isso aqui tem prazo de validade. Tudo isso aqui tem prazo de validade. A sua vida tem prazo de validade.
Tudo aquilo que o seu dinheiro lhe deu tem prazo de validade. Tudo aquilo que o seu sucesso lhe deu a oportunidade de ter e conhecer tem prazo de validade. Vai tudo acabar. E o que é que vai ficar? O tanto que você amou. Só isso. Só isso. E é por isso que, se nós quisermos fazer a nossa vida valer a pena, se nós quisermos dar significado a esses microfones, a esses instrumentos que tocamos, a esses livros que lemos e escrevemos, se quisermos dar significado aos filhos que criamos, à casa que construímos, à empresa que edificamos, você terá que sair da banalidade da vida. Ainda ontem uma amiga me dizia: eu estou cansado da futilidade. Estou cansada da futilidade, ela me dizia. E cansa mesmo, minha gente. Você pode observar como as pessoas hoje estão cada vez mais deprimidas por causa da futilidade. Como você está cansada de representar socialmente. Como você está cansada dos amores precários que você tem que fingir que ama. Como você está cansado da pseudo-religião, aquela que não transforma o seu coração. Como nós estamos cansados dos nossos ritos vazios, das nossas celebrações vazias. Como nós estamos cansados dos nossos casamentos cada vez mais ocos, cada vez mais sem intimidade. Como nós estamos cansados dos nossos armários que já não cabem mais roupa, e mesmo assim a gente não está satisfeito com nenhuma delas. A pessoa tem 300 sapatos como se fosse uma centopeia. Ainda tem coragem de falar assim na hora que passa na frente da sapataria: nossa, estou precisando tanto de sapato, gente. Mentira. Você está precisando de intimidade. Você trocaria todos os seus sapatos por um amigo de verdade. Você trocaria todos os seus sapatos por um marido de verdade. Você trocaria todos os seus sapatos por um marido de verdade. Você trocaria a sua conta bancária. Eu não tenho dúvida disso, minha gente. Eu estou falando a partir do que eu escuto nos bastidores. Nós estamos correndo demais atrás daquilo que é superficial, até religiosamente falando. Nós só queremos a religião que descompromete. Nós estamos correndo atrás de um mundo cada vez mais fútil. Nós estamos correndo atrás de discursos fúteis, de programas fúteis, de músicas fúteis. Nós estamos correndo atrás de eventos fúteis. Chega! Aquela festa que você fala que você tem que ir, mas você não está com paciência, não vai. Tenha coragem de dizer: troca essa festa banal por um livro bom. Fique em casa feliz, convivendo com meus filhos, convivendo com meu cachorro. Tenha coragem de desligar o rádio, tenha coragem de desligar a música quando você sentir que aquilo não contribui com a profundidade da sua alma. Tenha coragem de desligar a televisão, de mudar o canal, porque você merece esse respeito. Aquilo que é fútil e que te torna ainda mais fútil do que estamos sendo. Cuidado com as redes sociais, o paraíso da futilidade, dos coraçõezinhos, das florinhas, dos bom dias maravilhosos. Tenho 5.000 amigos no Face. Que não lhe falte um para bater na porta na hora que você precisar de um amigo de verdade. Um só! Um só! Eu tenho certeza que muitos aqui trocariam 5.000 amigos no Face por um de verdade. A sociedade é fútil. Ela é fútil e ela nos ilude com a futilidade dela. É por isso que é sempre um desafio pregar o coração de Jesus como uma proposta de vida.
Porque no coração de Jesus, minha gente, essas futilidades caem todas por terra. Mergulhe no coração de Jesus e você vai ver que isso tudo é uma bobagem. Tenha coragem de ter o seu coração transformado pelo Mestre, e você vai ver que essas futilidades da vida são uma idiotice. Tenha coragem de mergulhar no coração de Jesus, e você vai relativizar se seu time perde, se seu time ganha. Porque a sua vida, minha filha, quem paga as suas contas é você. Não vai trabalhar não para ver. A gente até comemora quando ganha, mas a gente toma aquela distância para saber que você não toma prejuízo nenhum quando ele perde. O jogo que nós queremos ganhar é outro. O jogo que nós queremos ganhar nessa vida é outro, minha gente. Não adianta nada os nossos 12 jogadores irem para o pódio se você não está no pódio da vida, se você não está fazendo a escolha certa, se você não está buscando no seu dia a dia um jeito de ser íntimo com Deus, um jeito de ser íntimo com a sua família, dos seus filhos. Não opte pela superficialidade das relações. Você não merece isso. A superficialidade só nos mata. Pode observar. Os tempos mais terríveis da minha vida, os mais doídos da minha vida, é quando me faltou intimidade com Deus. É quando eu optei pela superficialidade. E você não faz ideia do tanto que eu sou tentado a viver essa superficialidade. Você não faz ideia dos leões que eu preciso matar todos os dias para que eu não me torne um homem fútil. Você sabe por quê? Aqueles que dizem que nos amam, muitas vezes são os que mais fazem a futilidade chegar à nossa vida. E é por isso que você precisa ter muito cuidado em quem você confia. Já disse isso aqui uma vez. Uma amiga minha, chama Marina, ela é lá de Belo Horizonte. Marina é uma mulher que tem uma busca de Deus, onde os milagres acontecem na vida dela de uma maneira tão natural que a gente fica assustado. Uma mulher rica, uma mulher poderosa, que optou por viver a intimidade como o Senhor, como a sua maior riqueza. Então ela pode até ter muita coisa, mas eu nunca vi a Marina escravizada pelas coisas que tem. E uma vez, é claro que ela tem um contexto de futilidade à disposição dela. Quem é rico sabe disso. Quem tem uma posição social sabe muito bem o tanto que você é convidado a ser fútil na sua vida. Tanto de festa que você tem, festas fúteis, onde as pessoas vão, não é porque são amigas umas das outras não, é porque elas querem aparecer socialmente, ou você tem que fingir que você é amigo daquela pessoa. Deus me livre disso, gente. Você perder um tempo precioso na sua vida com uma festa desagradável só para cumprir um papel social. Você quer uma coisa pior do que isso? Você ir em casamento de uma pessoa que você nem sabe quem é, se submeter aos risoles e coxinhas e... Deus me livre. Arroz de pato, agora é chique. E no meio de tantas possibilidades superficiais, aquela mulher está se desafiando diariamente ao lado do marido dela, o Renato, e dos 3 filhos que a vida deu a oportunidade ela de ter, miraculosamente, 3 filhos miraculosos. Um dia ela me disse uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Ela disse: padre, eu não banalizo mais o significado da palavra amigo. Eu posso ter muitos conhecidos, mas os meus amigos só são meus amigos se eles me fazem ser amigo de Jesus. Vamos repetir comigo? Os meus amigos são aqueles que me fazem ser amigo de Jesus. São aqueles que me desafiam a vencer a minha futilidade, a minha superficialidade. São aqueles que me retiram da festa fútil e me colocam no encontro íntimo. Saia da festa fútil, queira o encontro íntimo.
Queira um encontro com as pessoas de verdade, minha gente. Não desperdice o seu tempo com os eventos que só te desgastam espiritualmente. Não perca o seu tempo precioso. Se você tiver um tempo livre na sua vida, que seja escolhido para criar intimidade com os que você ama, para estar com amigos que te fazem amigos de Jesus. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia.